Lucas 15, versículo 11 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, louvados, glória ao Senhor. Os amados irmãos podem sentar. Essa parábola, a qual Jesus ele conta, ela é bem conhecida. Nossa, quantas talvez foram as vezes que nós já ouvimos ministrações ou alguém falando, citando sobre a narrativa desse texto, o qual Jesus ele conta essa parábola dentro de um contexto o qual ele já tinha contado outras 2 parábolas, que era da ovelha perdida e a da dracma perdida. Porém, essas 3 parábolas, ela expressa um único ensinamento pelo qual Cristo queria trazer para o povo da época que estavam ouvindo e para nós nesses últimos dias. Amém. A gente vê que a parábola da ovelha foi aquela que se perdeu, e o pastor vai atrás, e o pastor a encontra, coloca em seus braços e volta com alegria, e a fecha, a alegria, a satisfação, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. Aquela ovelha se distanciou com as suas próprias pernas, mas ela estava sem condição de voltar por as suas próprias pernas. Por isso que quando o pastor a encontra, o pastor coloca em seus braços e traz ela, louvado seja Deus. Muitas das vezes assim acontece comigo, com você. Nós temos pés e pernas rápidas para muitas das vezes se desviar dos propósitos do Senhor. Muitas das vezes nos achamos nas nossas próprias direções e vontades, ao ponto que, sem percebermos, se distanciamos do rebanho. E a ovelha distante do rebanho é uma ovelha vulnerável ao ataque do lobo, ao ataque daquele que o espera. E essa ovelha estava nessa condição. Mas o pastor que foi atrás dela e o achando, coloca em seus braços. Porque só quem pode trazer de volta, só quem pode dar condição de trazer eu e você a vivermos uma experiência nova cada dia com o Senhor, é o nosso Salvador da glória. Aleluia. Ele, como um bom pastor, ele está
coração. Ele, como um bom pastor, Ele esteve durante todo esse dia nos acompanhando, vendo os nossos passos, e talvez em algum momento nesses dias que passou, nós andávamos distante, mas Ele foi lá, Ele visitou o teu coração, Ele falou contigo, Ele te fez entender que o nosso lugar é nos braços dEle, é no cuidado dEle, é na dependência dEle. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Essa era a parábola da ovelha perdida. Mais à frente, Jesus fala da parábola da dracma perdida. Há uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma, e ela acende a candeia, ela varre a casa, ela começa a fazer tipo uma faxina no seu lar para encontrar a dracma perdida. Lembrando-se que quando Jesus estava contando essa parábola, essa narrativa, Ele estava falando para publicanos e fariseus, pessoas que se achegavam a Ele para ouvir os seus ensinamentos. E Cristo estava mostrando diante dessas parábolas que a ovelha perdida é aquele que se perde porque quer se perder, porque com as suas próprias pernas, suas escolhas, se distancia. E Cristo estava aplicando isso para a vida dos religiosos, que conheciam a palavra de Deus, dos fariseus, dos escribas, daqueles que tinham a lei, a Torá em suas mãos, mas eles tinham se perdido porque queriam. Eles não queriam andar no caminho do Senhor. Eles viviam cheio de dogmas, cheio de expressões religiosas, versículos bíblicos espalhados por toda a sua roupa. Porém o coração, Jesus diz que estava cheio de rapina e de iniquidade. Eles eram sepulcros caiados, limpos por fora, mas podres por dentro. Esta era a realidade. Porém a dracma perdida era uma moeda que continha um valor da época, e a moeda não se perde, ela não sabe que está perdida. A ovelha sabe que está perdida, a ovelha sabe que se perdeu, mas uma dracma, uma moeda, ela não sabe quando está perdida. Era justamente uma aplicação que Cristo estava fazendo para os publicanos, para os pecadores, para aqueles que viviam num caminho errante, mas não sabiam que estavam perdidos. E Cristo, Ele veio para mostrar a eles um novo e vivo caminho. Cristo veio para mostrar a eles que Ele veio, como Ele diz em Lucas 19, Ele veio, o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que estava perdido. Louvado seja Deus. E dentro dessa breve explanação dessas duas parábolas, chegamos na parábola do filho pródigo, que é uma parábola que resume as duas primeiras. É uma parábola de Cristo que quer concluir nessa narrativa, trazendo para nós um ensinamento muito importante do que é viver uma vida na dependência de Deus, do que é viver uma vida debaixo dos propósitos de Deus, do que é viver uma vida sempre fazendo a escolha certa. Toda a nossa vida ela é feita de escolhas. Diariamente nós estamos escolhemos com quem queremos conversar, escolhemos quem queremos ver durante o dia, escolhemos a comida que vamos comer, escolhemos a roupa que vamos vestir, escolhemos a hora que vamos dormir. Toda a nossa vida ela é gerenciada durante o dia de escolhas no campo terreno. Porém no campo espiritual, nessa esfera espiritual também, a nossa vida ela é dirigida e conduzida por escolhas. No campo terreno, irmãos, quando nós escolhemos o que é o errado, o que é ruim, a tendência é colhermos o que é ruim. No campo terreno, quando fizermos mais escolhas, teremos mais consequências. E na vida espiritual nossa não é diferente. E Cristo Ele nos ensina a sempre andar em uma dependência ao Espírito Santo, para que eu e você possamos a cada dia fazer sempre as melhores escolhas. Porque as escolhas certas nos aproximarão mais do nosso Deus. As escolhas certas nos levarão para mais perto do nosso Pai. As escolhas certas nos levará a conhecer e compreender os segredos do nosso Pai.
As escolhas certas nos aproximará e nos levará a termos mais intimidade com o nosso Pai. Porém, as escolhas erradas nos afastará de Deus. As escolhas erradas sempre nos levará a viver talvez uma experiência que nós não queríamos. Quem aqui quer experiências ruins na vida? Quem aqui quer passar por momentos difíceis? Quem aqui quer entrar em uma enfermidade? Quem aqui quer entrar num processo de desemprego? Ninguém. Nenhum de nós queremos passar por momentos difíceis. Nenhum de nós. Porém, muitas das vezes, irmão, nós estamos lutando e relutando para no campo terreno sempre fazer as boas escolhas, as melhores escolhas, o qual nos levará a ser bem sucedido quanto às coisas dessa vida, a termos sucesso nas nossas conquistas. E muitas das vezes nós estamos percebendo que no campo espiritual, no que deveria ser mais importante para a nossa vida, nós não estamos se preocupando em que escolha devemos fazer. E na vida de um cristão, na vida daquele que foi salvo, remido, comprado pelo preço de sangue, a escolha deve ser definida. Não podemos ter diante de Deus para nós duas opções. Precisamos estar definidos no que nós somos e no que nós queremos, porque uma escolha simples, errada, pode nos levar a nos distanciarmos do Pai ao ponto que venhamos entrar em circunstâncias que nós não queríamos entrar. E foi o que aconteceu na experiência desse filho mais novo. Um pai que tinha 2 filhos, um pai que amava os 2 filhos, um mais velho, um mais novo. Porém, o mais novo chega um momento na sua vida que ele, pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero que me herde por direito. E nós bem sabemos que nenhum filho tem direito à herança do pai antes que o pai venha a morrer. Aquele filho, ele estava expressando em palavras que para ele o pai talvez já tinha morrido, que ele já tinha vivido o suficiente na casa do pai, e chegou o momento dele sair e viver a sua própria vida, viver os seus prazeres, viver as suas experiências que para ele provavelmente seriam agradáveis, satisfatórias, trariam benefícios. Talvez no pensamento daquele filho, ele queria ir para um lugar aonde não tivesse a correção do pai, aonde não tivesse a repreensão do pai, aonde os olhos do pai não tivessem sobre ele o instruindo e o corrigindo. Ele talvez na sua mentalidade ele queria viver uma liberdade, mas na verdade a escolha dele estaria levando ele a viver uma vida libertina. Não era liberdade, era libertinagem, porque liberdade ele tinha enquanto estava na casa do pai. E isso traz muito para nós como ensino, irmãos, porque muitas das vezes o tempo vai passando. A Bíblia não diz quantos anos esse filho tinha, diz que era o mais novo. A Bíblia não diz quanto tempo ele já vivia na casa do pai, mas chegou um momento que ele teve desejo de sair. E muitas das vezes, quantas das vezes nós não tivemos desejo de sair? E felizes aqueles que não saem, porque os que saem vão padecer. É certeza. Quantos que já estavam conosco aqui, quantos que já estiveram cultuando ao nosso Deus conosco e saíram, e hoje estão se contentando com bolotas de porcos. Esses dias, ontem, eu vi no story de um zap de uma cliente minha, uma jovem senhora, mãe de família, que viveu tanto tempo na presença de Deus, que teve experiências gloriosas, tanto ela como seu esposo, e hoje estão longe do caminho do Senhor. Deu nada com a vida dela, precisamos orar para que Deus dê uma bênção de libertação. Mas eu fiquei vendo numa festividade, uma comemoração de festa, de luzes piscando,
onde tinha bebida, onde tinha promiscuidade, onde tinha atuação das trevas, e aquela jovem senhora rebolando até o chão, perdendo toda a vergonha e temor do Senhor. Uma pessoa que já provou dos dons celestes, uma pessoa que já viveu uma experiência de ouvir a voz de Deus, hoje se contenta em dançar uma música mundana e rebolar até o chão. Sabe por quê? Sabe por que aconteceu isso? Porque no momento de fraqueza, de fragilidade, de dificuldade, essa pessoa escolheu o mal, e essa escolha comprometeu a sua vida com Deus. Essa escolha levou para tão distante do Senhor, da casa do Pai. E quando eu digo casa do Pai, não é uma estrutura física, é uma vida pessoal com o Senhor. Foi para tão distante do Pai, que hoje tem que se contentar com bolotas de porcos. Porque este é o banquete que o mundo está oferecendo às pessoas: bolotas de porco, comida de porcos. Este é o banquete, é isso que é oferecido. Está para chegar aí, 30 dias, 40 dias de bolotas de porcos. E é isso que as pessoas querem. E o quanto de pessoas que vivem dentro da igreja, que como esse filho novo sai, tira férias do Senhor, para sentar na mesa onde só tem bolotas de porcos, desprezando o banquete na casa do Pai. E muitas das vezes, irmão, essa experiência de sair, às vezes não é nem literal, às vezes a pessoa está dentro, mas já está fora. Está dentro, mas já está fora. Perdeu o sentido da casa do Pai. Perdeu. O Pai está morto. Não sente mais a presença do Pai. Não quer mais a correção do Pai. Não tem mais o temor do Pai. Volta-se a fazer as coisas antigas que no passado deixou de fazer. Começa a pegar a herança, começa a receber tudo que o Pai deu, tudo que o Pai investiu, tudo que o Pai depositou em você como filho e filha amada. Começa a desperdiçar. O texto diz que o Pai repartiu entre eles, entre os dois. Porém, poucos dias depois, o mais novo foi embora. Ele não saiu quando recebeu, ele estava preparando o ambiente. Ele estava premeditando para onde ia, o que iria fazer, com aquela fortuna, com aquela herança que estava nas suas mãos. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. Quando nós perdemos o discernimento, não compreendemos que toda dádiva, tudo que o Senhor nos dá e nos concede, é para ser usado para a glória dEle, na presença dEle, para Ele ser glorificado. Não é para uma terra distante. E ele nessa premonição, premeditando para onde iria, talvez, poucos dias depois, talvez ele queria preparar o terreno, o coração do Pai, daqueles, para que não viesse talvez ficar um escândalo, foi saindo devagarzinho. Não é assim que acontece muitas vezes? Porque o que quer sair, nunca sai de uma vez. Ele nunca sai de uma vez. Ele deixa de vir um culto, ele perde o culto, ele deixou o culto, uma semana sem culto, 2 semanas sem culto, a igreja já não é mais importante, ele não tem mais dependência da igreja, e aí começa a ferir os princípios bíblicos, porque a Bíblia diz que nós somos sim dependentes, precisamos uns dos outros. E aí começa a presença do Pai na congregação, no corpo, o culto em si, isso começa a afetar na sua vida íntima e pessoal com Deus. Começa a se distanciar. Quando pensa, não, cadê o irmão? Cadê a irmã? Foi-se embora. Está numa terra longínqua. E todos aqueles que receberam dádivas do Senhor, todos aqueles que recebem algo do Senhor, enquanto estão na casa do Senhor, essas bênçãos permanecem. Mas quando sai da casa do Senhor, quando sai do convívio do Pai, essas bênçãos se perdem. Porque toda herança que Deus nos dá só é conservada enquanto o Pai está gerenciando.
Enquanto o Pai está administrando o que Ele colocou nas nossas mãos, porque nós não sabemos administrar, nós precisamos do conselho do Pai. Precisamos daquele que é experiente para nos ajudar. Enquanto estamos na casa dele, na submissão da vontade dele, ele está gerenciando tudo aquilo que ele nos dá. É a pregação da palavra, é o louvor, é a ministração, é os dons espirituais, é o evangelismo, é a obra em si. Tudo passa a ser gerenciado por Deus, pelo Pai. Mas quando nós saímos, se apartamos, fugimos para uma terra longínqua, achando que lá vai ser melhor do que o lugar que nós estamos, que é na presença do Pai. E muitas das vezes, tudo isso é e sempre será ilusão. A Bíblia diz que poucos dias depois ele foi para uma terra longínqua, ou seja, ele foi para bem longe. O propósito dele era ir para longe, onde ninguém que o conhecesse estivesse por perto, porque ele queria viver o que estava no seu coração. E assim ele praticou, assim ele fez. Porém a Bíblia diz que ele começou a gastar tudo que ele recebeu de forma dissoluta, de forma errada. A Bíblia não relata com que ele gastou em detalhes, aí foi de forma dissoluta, talvez com bebedeiras, talvez com meretrizes, em tantas coisas, orgias que o mundo pode oferecer. Talvez naquele momento ele chegou, ele estava, amigos ímpios, mundanos, o arrodearam. Com certeza ele arrumou amigos, ele arrumou pessoas que estavam do seu lado, apoiando na diversão, na farra, na curtição. Mas chegou um momento que a herança acabou, chegou um momento que o dinheiro acabou, chegou um momento que a fartura acabou, porque sabe onde é que é a fartura? Na casa do Pai. Aleluias. Na casa do Pai nunca vai faltar pão, mas há pão em abundância. Amém. Glória a Deus. Na casa do Pai sempre vai ter a correção, o amor, a misericórdia, o perdão, a compaixão, o renovo, a libertação, a ajuda, a força, a alegria. No nosso Pai nós encontraremos tudo. Muitos talvez preguem essa parábola colocando o filho pródigo como a peça central dessa narrativa, mas a peça central, a pessoa central é a figura do Pai. É a figura do Pai. Porque a dinâmica e a experiência que o filho viveu foi uma vida desprezível. Ele saiu, vamos dizer, de Jerusalém para Jericó. Ele saiu de um lugar alto para declinar. Porque quem está em Deus, ou quem serve a Deus, foi colocado a sentar com Cristo nos lugares celestiais. Glória a Deus. Mas quem está sem Cristo, quem está sem a dependência do Pai, a tendência é descer. E assim como aquele homem desceu de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, esse homem também caiu na mão de uma circunstância difícil. Perdeu-se tudo. E a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela cidade. A fome chegou, a necessidade bateu. Esses dias um rapaz que já passou um bom tempo conosco aqui e saiu, mandou uma mensagem para mim. Irmão, quando tudo está bem, não manda mensagem, nem fala com os irmãos. Mas quando o negócio aperta, aí se lembra dos crentes. Irmão, eu tive um sonho com o irmão, era tão gostoso, tão bom esse sonho. É Deus me chamando, né? É Deus me chamando para voltar. E aí eu disse, amém, irmão, Deus abençoe. Só respondi isso. Deus não permitiu eu falar nada. Foi depois mandou uma mensagem. Irmão, eu preciso falar com o irmão. Eu botei, amém. Sabe por quê, irmãos? Porque ovelha que se perdeu, a gente vai atrás. Filho pródigo tem que voltar. Tem que voltar. O pai não foi atrás do filho pródigo. O filho que em algum momento caiu em si e disse, eu vou voltar. Ainda que pelos motivos errados, que nós vamos ver aqui no texto. Ainda que pelos os desejos e propósitos errados.
Mas o Caio não se entendeu, eu preciso voltar. E quando foi hoje, orando em casa, meditando essa palavra, Deus ele envolveu meu coração para mandar uma mensagem para ele. Eu mandei uma mensagem para ele. E às vezes eu lá do entendo. Irmão, talvez me deu moral, não falou comigo, porque Deus não testificou no meu coração. Eu mandei uma mensagem para ele, falei algumas verdades da palavra, e ele até então não tinha visualizado. Mas você vê que há uma necessidade, chega um momento, como eu expressei para ele, meu irmão, o homem pode ir para onde for, aqueles que já provaram em algum momento da pessoa do Senhor Jesus, aqueles que já provaram do Espírito Santo, aqueles que já desfrutaram de algo com Deus, pode sair, rodar para onde for, mas vai chegar um momento que o vazio vai estar lá batendo. Pode procurar, pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, pode tentar preencher o vazio com festas, com bebedeiras, com mulheres, com redes sociais, com atratismo, mas vai chegar o momento que o vazio vai dizer: eu estou aqui. E é meu desejo, a minha oração é que esse vazio chegue e testifique no coração de muitos. Porque se chegar, dê glória, porque isso é uma oportunidade que Deus está dando. Porque muitas das vezes não é necessário sair da congregação, sair do ambiente cristão para estar perdido. Às vezes estamos dentro da casa e perdidos. Às vezes estamos presentes e ausentes. Parece loucura, né? Estamos presentes fisicamente, mas o coração está preocupado nas coisas lá de fora. A mente está perturbada com tantas coisas lá de fora. E esquecemos, irmãos, muitas das vezes que o melhor lugar está nos átrios do Senhor. A palavra chega a dizer ao salmista que vale mais um dia na tua presença, nos teus átrios, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, olha a comparação. Um dia comparado com 1000 dias. Em 1000 dias você poderia desfrutar de muitas coisas, de viagens, de conquistas, de alegrias, de passeios, mas tudo isso não comparado, não é de se comparar com um dia desfrutando da presença do Senhor. Um dia na presença de Deus, irmãos, vale muito mais, é mais gratificante do que 1000 dias fazendo qualquer outra coisa. E muitas das vezes isso tem caído no esquecimento, isso tem se perdido. Muitos filhos às vezes têm se distanciado da casa do pai, porque acham que não precisa. Eu já conheço a palavra. Eu encontro muitas pessoas assim, irmão, eu já conheço a Bíblia, não precisa ninguém me ensinar não. Isso é o primeiro sinal de que o camarada está se viciando. É o primeiro sinal que ele está vivendo uma vida apacentando a si mesmo. Eu já conheço a Bíblia, não precisa não você me ensinar não. Não precisa você dizer nada. Conhece, mas está longe do Pai. Então esse conhecimento é para a própria condenação. Porque é melhor ser não conhecer do que conhecer a verdade e se desviar dela. Não é assim que a palavra diz? Por isso, irmãos, essa dependência que nós precisamos ter de nunca desejar ir para longe. Tem volta? Tem volta. A misericórdia de Deus sempre está à disposição. Tem volta. Mas poderíamos ser preservados de muitas coisas se não saíssemos. E muitas das vezes esse sair, como eu já disse, não é literal, mas é muitas das vezes você está num ambiente evangélico, num ambiente cristão, mas já saiu de uma vida de oração, já saiu de uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos, já saiu de uma vida de meditação na palavra. Entendeu? Vai se perdendo a herança, vai se perdendo o que Deus te deu, o desejo de meditar nas Escrituras não há mais, o desejo de orar pelas caras da madrugada não há mais, o desejo de orar, de jejuar, de congregar, não há mais, se perde. Por quê? Porque talvez o corpo está presente, mas o Espírito está numa terra longínqua. E tem muitas terras aí, né? Muitas terras que o homem quer visitar, muitas terras e muitos ambientes longínquos que o homem quer viver, experimentar e não sabe
Aquele filho não sabia que o que aguardava para ele lá era uma luta grande. Era uma luta grande. Mas enquanto está tudo bem, é glória, aleluias. Quando falta o dinheiro, quando vem a fome, a Bíblia diz que um homem daquela cidade contratou ele para apacentar porcos, para cuidar de porcos. Era uma função, um trabalho que era indigna entre os judeus, porque o porco, o animal, o porco para os judeus sempre foi considerado como um animal impuro. Era uma profissão indigna, suja, mas é o que restava para ele, é o que tinha para ele. E você acha que aí vai ter o que para você? É isso que tem. E o texto diz que ele com fome, mas o Bíblia diz que ele, e ninguém lhe dava nada. O que é que as pessoas têm para você lá fora? A não ser conselhos para você sair da presença, conselhos para você dar no caminho errante, conselhos para você chutar o pó da barraca. Mas o nosso Deus, Ele é Deus conselheiro do nosso Deus. Ele sempre tem o melhor conselho para cada um de nós. O homem da cidade, e nessa cidade, e quando eu digo essa cidade, eu digo um ano de mundo, de sistema mundano. Existe um Senhor que vai empregando muita gente. Existe o Senhor desse mundo, o príncipe desse mundo, que é Satanás, porque o mundo jaz no maligno. O que ele tem para oferecer é trabalhar com porcos. O que ele tem para oferecer é você sair do luxo para o lixo. O que ele tem para você oferecer para você é você cuidar daquilo que vai te sujar. Tudo que o mundo oferece é algo que só vai sujar mais e mais a sua vida. E assim ele foi, cuidar de porcos. Porque quando não há opção, quando não resta mais bênção, o que tem que se contentar é com os porcos. Essas pessoas que um dia saíram, não tem força mais para voltar. Por quê? Porque veio um demônio e mais 7, tornando-se assim 8 demônios, e o último estado fica pior do que o primeiro. Não tem força, não tem ânimo, não tem coragem, não se submete, não pede ajuda, então tem que se contentar com os porcos, tem que se contentar com toda a sujeira que o mundo oferece, tem que se contentar em voltar a beber, para talvez trazer uma suposta alegria, tem que se contentar voltar a fumar, tem que se contentar voltar a se prostituir, tem que se contentar voltar a ir para as festas, para se prostituir, para quê? Para trazer uma suposta alegria que hoje o coração não tem mais. Só que essas alegrias são ilusórias, temporais e passageiras, e essas pessoas sabem disso. Por isso que a cada dia elas vão se atolando mais e mais. Cada dia. Eles sabem onde é a casa do Pai. Eles sabem aonde deve encontrar o socorro e o auxílio. Mas a soberba, o orgulho, o pecado que endureceu o coração, os demônios, não deixam eles voltar. Isso serve para que eu e você, quando pensar em sair, pense 2 vezes. Porque a igreja antigamente era um ambiente que era fácil de entrar e difícil de sair. A igreja sempre foi um ambiente que era fácil de entrar, tinha uma experiência, entregava, mas era difícil o povo sair. Por quê? Porque o povo não queria, o povo queria Jesus, o povo queria viver o sobrenatural. Hoje não é o contrário, está fácil de entrar e mais fácil ainda para sair. Qualquer coisinha o povo está saindo. Uma mensagem que o cristão entendeu foi indireta, já é motivo de querer sair. Qualquer coisa, o irmão olhou torto para mim, eu vou sair, não vou mais não. É o que a gente ouve aí, os relatos de tantos que saem. As pessoas nunca reconhecem, eu saí porque eu fui fraco, porque eu não estava orando, porque eu não vigiei, porque eu não jejuei, porque eu não busquei, porque eu não vivi uma vida com Deus. E aí na primeira oportunidade de uma falha de alguém, eu usei isso como desculpa. Desde lá no início foi assim, com Éden, o homem sempre jogando para o outro a responsabilidade que é sua. Ninguém lhe dava nada. Lá fora, ninguém lhe dá nada. Aqui dentro, o Senhor te oferece tudo. Glória a Deus. Os irmãos entendem, os irmãos compreendem a importância de nós valorizarmos a presença do Pai, a casa do Pai, a congregação, a igreja, o secreto com Deus.
momento a sós com o Senhor, porque é isso que vai nos manter a cada dia firmados no propósito do Senhor. É conhecendo o Senhor, como a palavra de conhecer e procurar conhecer mais ainda. Nós conhecemos o Senhor, mas temos que prosseguir e conhecer mais ainda, porque é um processo. Porque quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós queremos viver com Deus. Quanto mais nós descobrimos os segredos de Deus, mais nós se apegamos à presença de Deus. Enquanto os outros estão perdendo a presença, Davi, no Salmo 51, na expressão que ele manifesta em confessar o seu erro, o seu pecado, três coisas, entre algumas coisas, três coisas eu poderia citar que Davi ele relata: Senhor, na sua oração, não me lances da sua presença. Porque Davi entendeu que o pecado é o que tira o homem da presença de Deus. Uma vida dissoluta é o que afasta o homem dos cuidados do Pai. E esse jovem, ele não se perdeu quando saiu, ele mesmo dentro já estava perdido, porque o coração dele já estava corrompido em ir para um lugar que não era a vontade do Pai. Mas o Pai não obrigou a ficá-lo, porque o homem tem o livre-arbítrio. O Pai não obriga ninguém a servir a Ele. O Pai não obriga ninguém a ficar debaixo do cuidado dEle. O Pai não obriga ninguém a querer o seu amor, a sua graça, a sua compaixão. O Pai dá tudo de graça, mas Ele não obriga o homem a querer. Lembra quando Jesus curou o cego no Bartimeu? Vai, pode ir, vai. A tua fé te salvou. Vai, você pode ir. Mas a Bíblia diz: e ele seguiu Jesus pelo caminho. O bom é quando nós podemos ir, mas nós não queremos. O Senhor sempre dá liberdade para o homem, se quiser ir, vá. É um direito seu. Mas aqueles que entenderam que o nosso lugar não é ir embora, é ficar nos braços do Pai, é ficar na presença do Pai. Amém, meus irmãos? Amém. A palavra diz que aquele jovem, diante daquelas circunstâncias difíceis que ele estava vivendo, passando fome e necessidade, ele desejou comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada, nem isso ele comia, nem isso ele tinha para comer, ele desejava. Tamanho era a necessidade que ele estava vivendo. E chega um momento do texto que ele caiu em si, e caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu Pai tem abundância ou fartura de pão? Olha só, ele começa a se lembrar agora, não do Pai, mas dos benefícios que estavam na casa do Pai. Muitas pessoas hoje têm falta, irmãos, não é do Pai, é do que o Pai pode dar. Muitas pessoas vêm para a igreja porque sabem que na igreja o Pai abençoa. Na igreja o Pai abre as portas, na igreja o Pai cura enfermidade, mas muitas das pessoas não querem o Pai, querem só o que o Pai pode dar. E por que é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós queremos o Pai. Nós estamos aqui porque queremos um relacionamento com o Pai. Nós queremos ser doutrinados pelo Pai. Nós queremos ser instruídos, corrigidos, amados pelo Pai. Ou nós queremos os benefícios do Pai? Não, eu vou para a igreja porque na igreja, estando na igreja, Deus abençoa. As portas se abrem. E abre mesmo. E abençoa mesmo. Mas Paulo diz: se nós esperarmos no Senhor só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Porque não podemos esperar em Cristo só para essa vida. Nós temos que esperar em Cristo para uma pátria celestial que nos aguarda. Porque todo o Evangelho nos ensina a buscarmos em primeiro lugar o reino. Prioridades não existiam, ou prioridades corretas passaram a não existir na vida desse filho. Ele não queria mais o Pai. E você? Qual o seu relacionamento com o Pai? Como está o nosso relacionamento com o Pai? Nós queremos
se relacionar com o pai quando queremos as coisas do pai. Nas portas se fechou, Pai me abençoa. A enfermidade chegou, Pai me abençoa. A dificuldade bateu, Pai, tem misericórdia. E temos que orar mesmo. Mas será que o nosso relacionamento está só voltado nessas coisas? Porque muitas das vezes aquele filho, quando cai em si, se lembra da casa do pai, ele no momento, ele aqui nessa primeira expressão, ele toca no nome do pai, no sentido de eu dependo dele, eu preciso dele. O pai me amava tanto, quando eu estava na casa dele, ele passava a mão na minha cabeça, ele puxava a minha orelha, ele me corrigia, ele me doutrinava, ele me instruía. Se eu aprendi alguma coisa, foi o pai que me ensinou. Isso caiu no esquecimento. Ele se lembrou do pão, porque a necessidade física estava falando mais alto do que a necessidade espiritual. O estômago estava clamando mais do que a sua própria alma. Na casa do pai, os trabalhadores têm pão, e eu aqui padeço necessidade, ou seja, eu passo fome, eu não tenho pão, e na casa do pai tem, e sempre vai ter, louvado seja Deus. Amém. Sempre vai ter. Até que chega o momento que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Agora ele começa a entrar realmente no que é mais necessário para a vida dele, no encontro com o pai. O erro foi com o pai, o conserto deveria ser com o pai. Muitas das vezes estamos preocupados com as nossas necessidades físicas e esquecendo que tem causas pendentes a serem corrigidas com o pai. É com o pai que eu preciso tratar, lançando minhas culpas, minhas dificuldades, para que ele me trate. É com o pai que devemos manter o primeiro relacionamento, porque o pai vai tratar primeiro da necessidade espiritual. E a física, pode ter certeza, também vai ser suprida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra ti perante o céu. Toda culpa, todo erro que eu e você comete, em primeiro lugar, é contra o Pai e contra o céu. Sabe por quê? Porque lá em Deuteronômio o Senhor diz: eis que eu ponho diante de vós o céu e a terra como testemunho de um caminho de vida e de um caminho de morte. O céu é testemunha de toda sorte de bênçãos, de toda sorte de oportunidade de salvação que Deus tem nos dado. É contra Ele que nós pecamos. Quando nós distanciamos, é contra Ele que nós pecamos. Quando nós deixamos de orar, é contra Ele que nós pecamos. Quando deixamos de santificar, é contra Ele que nós pecamos. Quando deixamos de ler a palavra, é contra Ele que nós pecamos, porque tudo isso Ele nos pede para fazer, e quando eu não faço, eu sou desobediente. Então é contra Ele que eu estou pecando. Então é a Ele que eu tenho que ir, e é a Ele que eu tenho que buscar. Levantar-me-ei. Ele usou essa expressão levantar-me-ei, porque com certeza a vida estava prostrada, não apenas fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Levantar-me-ei, tomarei uma posição, irei ter com meu pai, direi: peguei contra o céu perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Talvez na mente daquele jovem, daquele filho, ele achava que quando estava na casa do pai, ele era digno. Não! Nós nunca seremos dignos, nem estando dentro, nem estando fora. Toda a dignidade que temos para as bênçãos do Pai é a dignidade de Cristo. Aleluia. É o que Cristo fez por nós no Calvário. Ninguém é digno, esteja dentro ou esteja fora. Ele achou, talvez quando estava lá digno, era digno de ser chamado seu filho. Mas quando estava fora, era digno. Em nenhum momento. Estejamos na vontade de Deus ou não, nunca seremos dignos. A salvação não é porque somos dignos. A salvação para nós não é porque temos méritos. Não é porque somos merecedores. É obra da graça e do amor incondicional de Deus. Precisamos entender isso. Precisamos entender que tudo o que somos ou que temos é o Senhor que tem feito, e sem Ele nada podemos fazer. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos acompanhar aqui algum texto aqui. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai,
Aqui eu paro. O mesmo caminho que levou ele para longe do Pai. É o caminho que está levando ele de volta. Porque só existe um caminho. Lembra do Ó na cidade? O rapaz lá que desceu de Jericó para Jerusalém para Jericó? O caminho era um. A diferença é o lado que você está. É o percurso que você está traçando. Ou você está subindo, ou você está descendo. Chegou o momento que ele desceu. Ele desceu. Mas esse mesmo caminho que ele veio para longe, foi esse mesmo caminho que ele tomou para voltar. Decisões precisam ser tomadas na nossa vida. Aquelas mesmas pessoas que nos viram saindo, precisam ser as pessoas que têm que nos ver voltando. Glória a Deus. Remidos, arrependidos, e entender uma coisa: eu preciso do Pai. Não apenas para suprir a necessidade do meu estômago, não apenas para encher o meu celeiro de alimento, mas para que a minha alma possa estar segura na presença dele. Porque enquanto estamos na casa do Pai, o Pai é responsável por nós. Mas quando nós optamos sair, nenhuma responsabilidade Deus tem para nós. Porque foi escolha minha e escolha sua. Levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, ele ainda estava, não escutei, ele ainda estava longe. E quando ainda estava longe, viu seu pai. O pai viu ele. Não foi ele que viu o pai. O pai viu ele. Porque o nosso distanciamento não nos dá condição de ver Deus. Mas por mais distante que esteja, Deus sempre vai nos enxergar. Louvado seja Deus. Porque Ele é Deus de perto, mas Ele também é Deus de longe. Aleluia. Não foi você que viu Ele, foi Ele que te viu primeiro. Nós estávamos longe, mas os olhos dele estavam sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Como João disse, não foste vós que escolheste a Ele, mas Ele que escolheu a nós. Bendito seja o Senhor. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você tomar qualquer atitude, o Senhor já é aquele que se precipita e vai na frente. Até na morte de Cristo, Ele foi aquele que morreu primeiro. Porque Ele disse as primícias dos que voltam. Quebraram as pernas dos dois camaradas lá para morrer. Quando chegaram perto dele, já morreu. Porque a morte dele trouxe para mim, para você, vida e vida eterna. Glória a Deus. Amém? E estando ainda longe, viu o seu pai, que se moveu de íntima compaixão. Louvado seja Deus. Esse sentimento aqui do pai de se mover de íntima compaixão é um sentimento de amor, de misericórdia, de bondade. É um sentimento, irmãos, que não exerce juízo, mas exerce favor, graça. Esse sentimento moveu-se de íntima compaixão. É um espírito de ternura, de amor, de compaixão, de entender. Ele foi para longe, ele fez coisas erradas, mas a volta dele, o retorno dele, o amor é tão grande que eu não consigo exercer juízo, a não ser manifestar misericórdia. Porque o pai, irmão, para os seus filhos, ele quer exercer misericórdia e não juízo. O pai moveu-se de íntima compaixão. Ele estava longe, mas o pai viu ele. E movido-se de íntima compaixão, o que aconteceu? E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Louvado seja o Senhor. O filho, quando saiu, o pai não foi até um certo distância de caminho com ele. A Bíblia não relata que quando o filho saiu, o pai o acompanhou. Mas quando o filho está voltando, o pai foi até ele. É como se o Senhor quer nos ensinar. Você saiu da casa sem um pai, mas você vai voltar com o pai. Louvado seja Deus. Você vai voltar com a ajuda do pai. E quando os empregados virem ele voltando com o pai, vai entender uma coisa: esse pai não vai condená-lo, esse pai não vai rejeitá-lo, esse pai vai absorvê-lo de toda a culpa. Bendito seja Deus. O abraçou, correu, o abraçou, porque a alegria do pai é ter o seu filho novamente.
pai o avistou de longe, movido de uma compaixão, de uma ternura, de um amor, corre e lança aos seus pés, ao seu pescoço, e o beijou. Só quem beija alguém no rosto, no pescoço, é quem tem intimidade. É quem tem intimidade. É quem quer dar o direito da pessoa ter intimidade. E o interessante é que no versículo 21 o filho diz, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém, aqui diz ponto. Ponto é final. O filho não relata o resto da oração ou do clamor que ele tinha precipitado a fazer. Porque lá atrás ele disse o quê? Vou ir para o meu pai e vou dizer: peguei contra o céu, contra a terra, não sou de ser chamado teu filho, fazes de mim como um dos teus trabalhadores. Essa parte ele não disse. Quando o pai corre até ele, quando o pai o abraça, quando o pai o beija, aí ele relata o principal: eu pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele não cita: faz de mim como um dos teus trabalhadores. Sabe por quê? Porque o amor do pai, o abraço que o pai deu, o beijo que o pai deu, era uma manifestação que estava falando muito mais do que palavras. O filho estava entendendo: meu pai ainda me ama. Oh, glória, Senhor. Meu pai ainda me quer bem. Meu pai me perdoa. Meu pai tem compaixão. Meu pai não vai me julgar. Meu pai não vai me rejeitar. Ele me aceita não como empregado, mas como filho. Ele não quer que você seja empregado. Ele te chamou para ser filho. Porque lá em João diz que todos quantos o receberam, ele deu o poder de ser chamado filhos de Deus. Aleluia, Senhor Deus. Glórias a Deus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-lhe a melhor roupa, ou o melhor vestido, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Olha só que coisa maravilhosa. Lembra-se que eu disse que ia citar 3 coisas de Davi? Davi disse: não me lance da tua presença. Davi disse: não retire o teu Santo Espírito. E Davi disse: torna-me a dar alegria da tua salvação. São 3 coisas que Davi entendeu que não poderiam viver sem elas. Davi poderia perder a riqueza, o reinado, o trono, a coroa, mas Davi não queria perder a presença. Davi não queria perder a presença do Espírito, e Davi não queria perder a alegria da salvação. E quantos hoje já perderam a alegria da salvação? Davi disse: torna-me a dar, eu preciso. Porque as riquezas, os bens, o trono, a coroa, nada disso, as pessoas que estão à minha submissão, nada disso pode trazer a alegria que a salvação pode dar. Esse jovem achou que as riquezas dele, o ir para uma terra longe, ir para a distância do pai, a alegria seria permanente, porém foi temporal e passageira. Porque tudo que conquistamos nessa terra, vamos alcançar, é temporal e passageiro. Não trará alegria certa nem fixa, mas na presença do Pai, nós temos alegria eterna. O pai, quando ouve aquele relato do filho, entendeu? O filho arrependido, o pai já tinha manifestado graça, porque a gente só se arrepende porque é um Deus que manifesta graça. A gente só se arrepende para um Deus que primeiro manifesta amor. Que a gente sabe: eu me arrependo porque eu sei que o amor dele está à disposição. Eu me arrependo porque eu sei que ele perdoa. Eu me arrependo porque eu sei que ele me aceita. E diante desse relato, o pai chama os servos, os seus empregados, os seus funcionários, e diz: ó, traga a melhor roupa e veste ele, porque o Senhor sempre tem o que é melhor. O nosso Pai sempre tem o que é melhor para nós. O mundo, para aquele jovem, essa terra longínqua para aquele jovem, talvez teria coisas melhores. Mas o pai está dizendo: é aqui, filho, que eu tenho o melhor para você. É aqui que você tem o melhor. Lá fora você achava que era o melhor, mas tem o pior. Aqui você tem o melhor. Lá fora você perde. Aqui você ganha, louvado seja Deus. Lá fora paga um preço. Aqui o preço já foi pago. Tudo é de graça e pela graça. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Veste ele. Talvez ele estava com certeza mal vestido, roupas velhas, sujo, mal cheiroso, trabalhando com porcos.
Essa era a condição dele. Mas o pai não se preocupou se estava sujo, fedendo, mal vestido. O pai o abraçou. Porque o pai não está preocupado, né, com a carcaça exterior. O pai está preocupado com a alma que está dentro. É uma alma que é preciosa. Não importa o seu exterior, como você está. Não importa, Deus te ama. Ele te aceita como você é. Porém, Ele não vai deixar você permanecer na casa dele como você chegou. Nós chegamos de todo jeito. Não foi assim que nós chegamos um dia? Chegamos de todo jeito como esse jovem, fedendo, porque nós vivíamos desejando comer bolota, até comíamos. Nós vivíamos no lamaçal do pecado, nós estávamos sujos, imundos. Isso que o pecado fez, irmão. O mau cheiro do pecado. Mas quando nós já chegamos ao Pai, o Pai abraçou. Quem aqui chega na rua, vê um menino fedendo e abraça. Abraça com amor, sem se preocupar com a sujeira dele. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Ele nos abraçou. Sabe por que nos abraçou? Porque a nossa sujeira não contamina o Senhor, mas a pureza dele vai nos limpar de toda a sujeira. Amém. É isso que nós precisamos entender. A nossa sujeira não tem poder de contaminar o nosso Deus, mas a pureza dele tem poder de nos purificar. Veste ele. Lá fora as vestes eram mundanas. Na casa do Pai é as vestes que o Pai preparou. Lá fora as vestes são diabólicas. Lá fora as vestes estão sujas. Lá fora as vestes manifestam uma vida de pecado, de erro. Mas na casa do Pai as vestes de santidade. Porque foi o Pai que preparou as vestes. Viva por aquilo que Deus preparou para você. Viva debaixo do que Deus preparou. Não viva do que você está preparando. Viva do que Deus preparou para você. Porque o que Ele preparou é o melhor, louvado seja Deus. Amém, trazer a melhor veste. E ponde nele, veste ele. Porque ele chegou desse jeito. Mas ele não vai permanecer desse jeito. A obra redentora, a obra santificadora, a obra transformadora, a obra de mudança, Ele é quem faz o vazio. Glória a Deus. Amém? Mandou vestir vestes. E diz assim, ó. E pondo-lhe um anel na mão. O anel foi dado, não foi colocado no dedo. As vestes, diz que o Senhor disse, o Pai disse, veste ele. Mas o anel não foi colocado no dedo dele, foi colocado na mão. Porque você que tem que escolher se você quer compromisso com o Senhor. Ele tem uma aliança comigo e com você. E essa aliança foi feita a preço de sangue. A preço de sangue. Essa aliança, esse compromisso está à nossa disposição. Mas você quer? Então, bom, está na sua mão. Mas a aliança é para ser usada no dedo. Compromisso. Você tem que escolher. E a aliança, ou o anel naquela época, quando o pai dava o filho, naquele anel estava inserido o símbolo da família do pai. Aí estava um símbolo que manifestava que aquele homem era filho de alguém importante. Ele tinha um pai. E o que Deus quer que nós vamos carregar, irmãos, é os sinais e as marcas que o pai está na nossa vida. Que nós temos um pai. Como Paulo disse lá em Gálatas, ninguém me moleste, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Quais são as marcas, os sinais que Cristo realmente está em nós? Que o Pai vive em nós. Uma aliança de casamento é um sinal de compromisso. Você coloca uma aliança, se você tirar, está aqui a marca, você usou tanto que está uma marca. Fica marcada na sua pele uma aliança. Mas se você tirar essa aliança, vai se passar algumas semanas, a marca vai estar, mas depois de algum tempo a marca vai sumir, porque só existem marcas enquanto a aliança está sendo usada. Só existem marcas com o Pai enquanto nós temos compromisso com Ele. A aliança é colocada na sua mão, você escolhe, eu quero um compromisso com o Pai, eu quero viver algo diferenciado, eu quero carregar em mim um sinal que eu tenho Pai, que eu pertenço a um Deus eterno, que eu fui comprado por Ele, pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus, homem cedo. Ponde o anel na mão e terceiro, e sandálias nos pés.
Aquele jovem distante caminhou por terras distantes, caminhou, os seus pés levaram ele por lugares distantes, por ambientes que não eram propícios, por ambientes tortuosos. Ele conheceu pessoas que o desviaram do propósito. Ele se deixou levar para os pés que o levaram para caminhos que só afastavam ele da vontade do Pai. Os seus pés estavam sujos. As suas sandálias não eram mais as sandálias que o Pai preparou, mas era que ele preparou para si. E quando falamos de sandálias, fala de caminhada. Lembra de quando Moisés teve uma experiência no monte lá, na sarça ardente? O Senhor disse: tira as sandálias dos pés, porque aqui é terra santa. As sandálias que você andou no Egito, Moisés, precisa se tirar, porque ao viver uma experiência com Cristo, o que é velho tem que ficar para trás. Eis que tudo se fez novo. Amém. Esse homem viveu um período de uma vida velha, sandálias velhas, caminhadas velhas, vestes velhas, alianças e compromissos com coisas velhas e mundanas. Mas agora Cristo, o seu Pai, estava restaurando um compromisso, restaurando as vestes e restaurando o seu caminhar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sandálias nos pés. Você quer andar naquilo que Deus preparou para você? Deus tem trilhado um caminho maravilhoso para que venhamos andar nele. E Ele dá a condição. As vestes Ele dá. A aliança é colocada. Sandálias são colocadas nos pés. E no versículo 23 assim: e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos-nos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. Louvado seja Deus. Bezerro cevado. Qualquer pessoa sabe que quando você quer matar um animal para comer, sempre tem um período que vai cevar ele, preparar ele. Antes que o filho voltasse, já tinha um bezerro que estava sendo cevado, porque o pai sabia que eu iria voltar. Porque quem tem uma experiência com o pai não consegue ver muito longo tempo distante do pai. Uma hora ou outra vai ter circunstâncias que vai levar você a voltar. E quando é bom, quando nós temos a oportunidade, o tempo de voltar, porque muitos saíram e não voltaram mais. Felizmente. Mas como é bom saber que Deus sempre nos dá a oportunidade de voltar. O bezerro estava cevado, estava sendo preparado. E na cultura judaica, quando um animal era cevado, era para se matar num momento de alegria, num momento de festividade, num momento especial. Aquele animal estava sendo guardado para um momento especial. Tudo estava preparado para um momento que o pai sabia que iria acontecer. E o pai deu a ordem: trazer o bezerro e matai-o. Foi o pai que deu a ordem. Foi o pai que deu a ordem para que o Cordeiro de Deus fosse imolado pelos nossos pecados. Foi o pai que permitiu o seu filho ser morto. O Cordeiro de Deus que sacrificou-se. Para quê? Para que a alegria da salvação nos alcançasse. Para que aquele que estava morto revivesse. Para aquele que estava perdido fosse achado. Louvado seja Deus. A morte desse bezerro representa a morte do Cordeiro de Deus. O que consuma, o que traz certeza de salvação para a nossa vida. E Cristo no Calvário disse: no final de tudo isso, está consumado. Foi cumprido. O sacrifício foi feito. Agora é só esperar os pecadores. E aqui estamos nós. Estamos aqui desfrutando dessa alegria, desse sacrifício que foi feito. E o Pai diz: comemos e nos alegremos, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Louvado seja Deus. Nós precisamos viver uma vida de alegria na presença de Deus, sempre tendo na nossa memória o sacrifício de Cristo, em saber que estamos aqui não é porque somos bons, não é porque merecemos, é porque o Senhor fez e preparou tudo para nós. Bem, meus irmãos, quando eu e você pensar em sair para uma terra distante, lembre-se, preços serão pagos. Talvez teremos a oportunidade de voltar, alguns talvez não. Talvez não. Estamos aqui. Não pense em sair. Use a herança
use os dons, use tudo que Deus te deu para louvar e glória dele. Porque quando ele vai para longe, a gente perde. A gente perde a sensibilidade, a gente perde a comunhão, a gente perde a esperança, a gente perde a fé e começa a viver uma vida dissoluta. Quer falar? Amém? Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Essa palavra ela possa penetrar nos nossos corações e que possamos entender que o lugar é na casa do Pai. Por isso que quando a gente vê alguns irmãos se ausentando, aqueles irmãos que vinham frequentemente para o culto, começa a chegar um momento, começa a se ausentar. Passa 1, 2, 3, 4, 5, e uma semana você vem para o culto, já é para a gente começar a se preocupar. Já é para a gente entrar em oração, em jejum. Sabe por quê? Porque essas pessoas, sem perceber, estão indo para uma terra longínqua. Sem perceber, estão se distanciando da casa do Pai. E isso é perigoso, porque alguns talvez tenham ainda a oportunidade de cair em si e voltar, e outros não. Então temos que orar por aqueles que estão distando, por aqueles que têm deixado de vir aos cultos. Culto de domingo, geralmente aqui era cheio. Culto de terça-feira era cheio, doutrina, oração, era cheio. As pessoas não querem mais, não sei porquê, mas como eu disse aqui, o Pai não obriga ninguém a ficar na casa. O Pai não obriga ninguém. Quer viver sua experiência longe do Pai? Vá. Só que as experiências não serão boas. Não serão boas. Feliz é aquele que retorna à casa do Pai, arrependido, de coração contrito, porque o Pai sempre vai restaurar, renovar, perdoar e libertar o coração. Oremos por esses que estão longe, distantes, tanto por aqueles que já tiveram experiência, como por esses que ainda não tiveram, que estão distantes do Senhor, para que Deus tenha misericórdia, que eles possam ter a oportunidade de voltar para a casa do Pai. Amém?